Queridos, muito bom dia, paz seja convosco, passando para ministrar a oração no seu lar, a palavra de Deus para todos nós. Deus abençoe você. Queridos, livro de Jó, capítulo 8, do verso 1 até o verso 22. O verso 1 fala que Bildade, o suíta, era um dos amigos de Jó, né? Um dos amigos, e estava ali exortando Jó, encorajando Jó, mostrando para Jó, falando: Jó, até quando você vai continuar, né? Questionando, queixando essas coisas. Por quê? Porque Jó estava vivendo o tempo mais difícil de sua vida. Ele havia perdido, né, os filhos, perdido a fazenda, o lugar que ele morava, né? Perdido suas criações, ou seja, Jó viu a vida dele virar do avesso de uma hora para outra, e ficou apenas ele e a esposa, e agora, né, os amigos que vêm para poder exortá-lo, né? Porque a tristeza foi tão grande, queridos, que arrancou de Jó, às vezes, né, queridos, até a percepção das coisas de Deus. E assim, às vezes, acontece com a gente. Determinados momentos, situações que estamos passando, sabe? A gente perde um pouco, parece-nos que a gente perde um pouco o controle. Não era para ser assim, porque a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito não vivem na prática do pecado. Ou seja, ele consegue discernir a situação e sabe que aquilo é leve e momentâneo, já vai passar, porque Deus é com ele. Mas em algumas etapas da vida, nas nossas vidas, às vezes podemos, né, cair nesse erro. E Jó, então, ele acaba sendo acometido por isso. Mas o que eu acho interessante, queridos, no verso 4, que Bildade ele fala sobre a questão dos filhos, porque Jó questionava muito também, porque os filhos foram todos mortos, né, pela tragédia que aconteceu. E aí, o Bildade fala assim, né, que se os filhos pecaram, então eles foram punidos por aquele erro. Sabe, queridos, Deus nos chama atenção, porque Provérbios 22:6, se me falha a memória, diz que nós devemos o quê? Ensinar o nosso filho ou os filhos no caminho que se deve andar. Quando está falando no caminho, quer dizer, como a pastora Cíntia ministrou no domingo, no caminho quer dizer nós estarmos com eles e eles conosco, ou seja, caminhando junto no caminho, né? Não é só mostrar, apontar e deixar ele sozinho, não. É caminhando junto, orientando pela palavra, orando junto, ensinando a orar, caminhando, observando, chamando para uma conversa, sabe, queridos? Porque muitas são as vezes em que nós descuidamos e pelo descuido que temos, aquilo pode se tornar um agravante e coisas ruins podem acontecer na nossa família. Então, queridos, no nome de Jesus, que nós não venhamos questionar acerca das coisas que possam ocorrer e acontecer, mas que nós venhamos entender que se foram permissivas por Deus, Deus quer tratar conosco. Deus quer falar no nosso profundo, do nosso interior. Mas o mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que entra com a provisão, nos dá a vitória e nos faz mais que vencedor. Então creia nessa manhã, se encha nesse dia dessa palavra e fique ligado e atento, porque Deus fala em tudo, em todas as coisas, para nos alertar e para nos fazer vencedor em nome de Jesus. Pai, eu oro e peço que o Senhor abençoe cada família, cada lar, que o Senhor, como no livro de Jó diz, dê sabedoria aos teus filhos, dê graça aos teus servos, que eles não fiquem olhando a dificuldade como se fosse um oponente superior ao Senhor que vive e reina na vida deles, que eles tenham sabedoria com a família, com a casa e com o lar. Deus abençoe esse profissional, esse homem que está no trabalho, a mulher, abençoe os empresários, abençoe as empresas, abençoe as donas de casa, os filhos da escola. Eu oro a Deus, repreendo toda a ação do inimigo, peço que o lance por terra, desfacele com toda a ação do mal e que seja abençoada todas as famílias, todos os lares, todas as vidas. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tchau.